Você já ouviu falar sobre os protocolos dos sábios de Sião? Ou os protocolos de Sião? É um dos documentos antissemitas mais propagados da história e foi escrito no início do século XX por integrantes do regime czarista na Rússia e alegavam um suposto projeto de dominação global e destruição de todo o mundo ocidental pelos judeus. Publicado pela primeira vez em 1903, em formato de trechos por um jornal russo, o texto ganhou fama internacional e serviu como base, inclusive para o nazismo. Mas, se você pensa que o antissemitismo começou na Segunda Guerra e acabou com o fim dela, precisamos voltar um pouco no tempo para entender que esse ódio, racismo e perseguição vem de muito, mas muito tempo atrás, e talvez ele esteja presente sob outra face nos dias de hoje. E a gente vai comentar mais sobre esse assunto logo depois da vinheta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, globalista satânico. E para me ajudar, temos aqui ela, que está como líder das decisões que a Disney toma para fazer todas as criancinhas, sei lá, o que as pessoas pensam, tupar guerra. Quer dizer, então, que eu sou líder da Disney? Exato, pô. Gostei que eu sou líder da Disney. Toda a conspiração das princesas da Disney que querem acabar com o capitalismo. Exato, pô. Não tem princesa? Você gosta de rei, princesa, essas coisas? É da Disney, pô. Da Disney. A monarquia, quem inventou a monarquia foi a Disney, tu, pô. Tava sabendo dessa, não? Claramente. É uma propaganda. Claramente. Não, e pior que a piada de gostar da monarquia nem funciona mais, né? A gente nem pode mais brincar com essas coisas. Não pode mais brincar, né? Não. Não pode mais brincar com essas coisas. E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller, 012º judeu. É, tipo isso. Bem por aí. E aí, querido, tudo bem? Saudações, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para conversar sobre este material que em off eu falei que ele só não era popular hoje, né? Desgraçadamente popular hoje entre a galera Biruleibs das ideias, que faz os malabarismos exegéticos e por aí vai, porque ele daria trabalho. Mas aí eu lembrei que recentemente teve uma versão dele pop. Então, vamos falar disso ao longo. Olha, eu tô sentindo que vai vir uma comparação super polêmica durante o podcast. Exatamente, eu lembrei. Mas vamos lá, estamos aqui também com mais uma vez um convidado, ó. Eu não vou nem convidar a terceira vez, porque senão eu vou ter que pagar sindicato. Eu vou ter que, né, vai ter que assinar carteira. Aí fica ruim pro... Você paga sindicato pra quem você chama mais de 3 vezes? Não. O patrão sofre muito nesse país, Tupá. Tadinho. O empresário. Tem muita dó. É muito encargo. Tenho muita dó. Estamos aqui com o nosso Guilherme Dobrichop. Tudo bem? Acertei o seu sobrenome ou não? Quase. Droga! Mas é chato mesmo, é Dobristop. Mas passou ali, né, na média. Não, eu tô muito feliz de voltar no Mundo Freak, de volta aqui, né? Eu, como sou muito inseguro, achei que todo mundo ia odiar a minha participação. A gente todo mundo odiou, mas o Andrei gostou, me chamou de volta, então o que tá valendo. E muito bom voltar pra falar sobre esse tema que é um pouco complicado, até medo de fazer piadinhas toscas, mas torcer que com o podcast ele não fique popular e não caia nos grupos do Zap da família ali, que tem o pessoal que ia adorar esse assunto. Guilherme, você não é exceção. Aqui funciona o seguinte, eu escolho as pessoas que as pessoas mais odeiam e aí eu faço elas terem síndrome de Estocolmo. Todos os participantes do Mundo Freak passaram por esse processo, então você não é exceção. Não se sinta especial.
Não me sentirei, minha síndrome de impostor não deixa. Gente, antes da gente falar sobre esse tema super polêmico e que vamos ter dedos apontados aqui até o final desse podcast, vamos ter uns recadinhos rapidinhos aqui. Primeiramente, agradecer a você que tá aqui sempre com a gente. Lembrando que o Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify, mas temos dentro da casa Mundo Freak uma miríade de novos podcasts, né? Temos a volta triunfal do Aconteceu Comigo, que já está aí na mesa de vocês toda a semana. Temos aí os especiais. Cara, tem muita coisa legal que a gente tá aprontando. Então, se você gosta do nosso conteúdo, apoia.se/confidencial. Com o mínimo de R$5, galera, vocês já ajudam a gente que vocês não têm ideia. Tipo, é um dia, um cafezinho, e não é nem do cafezinho da sereia. É o cafezinho debaixo da padoca, da padaria, do botequinho. R$5. É uma passagem de ônibus de ida e que não tem volta. Você não vai pagar ida e volta, é só ida. Uma vez por mês, você já ajuda a gente pra caramba. Deixa lá o cartãozinho, e nem até esquece. Ele não vai afetar nada, ninguém vai cobrar mais de uma vez, ninguém vai aplicar golpe. Nem nada disso. É só pra você ajudar o podcast querido que você mais ama. Também lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, @MundoFreak, em tudo quanto que é canto. Tirando o Twitter, até o nosso Kiko, né? O Kiko americano destruiu o Twitter, é @Mundo_Freak. Então é isso, segue a gente lá, tá beleza? Agora, galera, os protocolos dos sábios desse ano. Eu vou dizer pra vocês que esse é um tema que nos persegue já tem um tempo, porque Protocolo do Sábio de Sião tá sempre lá no horizonte pra quem trata sobre esses assuntos igual a gente. Porque bem ou mal a gente acaba, né, teorias da conspiração, naqueles moldes que eram mais entretenimento no passado, né, como, será que o homem foi à lua? Ou o assassinato do JFK? Ou 11 de setembro, né? Que tinha uma época, né, aquela época idílica, né? Aquela época em que tudo era muito mais simples, né, inocente, né? Hoje em dia a teoria da conspiração é uma coisa meio esquisita, né? Mas desde então, pra falar, o pessoal sempre fala de sábios de Sião, e eu sempre achei já uma bobagem, né? Porque essa coisa de ter um pequeno grupo de pessoas que domina todo mundo. Aí eu falei, mano, que bobeira, que bobagem. Então por isso a gente nunca gravou sobre isso e tal. Ainda bem que a gente nunca gravou, porque no início tivemos elogios na época. Menos de 20 episódios, pessoas comentando. Cara, nunca mais vou esquecer isso. A pessoa falando, eu adorei o podcast de vocês que não caíram na cartilha. Na época não era politicamente correto, né? Era no marxismo cultural. E na época eu agradecia, eu não fazia ideia do que a pessoa tava falando. Falava, cara, é um elogio, né? Deve ser um elogio, não sei o que é isso. Aí eu falava, valeu aí, continuou com a gente, etc e tal. Aí depois, né, você vai crescendo, amadurecendo, lendo sobre esses assuntos e tal. E aí você começa a separar um pouco do joio do trigo, né? Sobre que certos assuntos estão falando sobre o quê, sobre certas intenções, desinformação e coisas nesse sentido, né? Mas com toda certeza, o priorado aí, os protocolos dos sábios de Sião, constituem aí esses textos antissemitas, como a gente falou na abertura, né? Que, cara, tá propagado no mundo inteiro. E é muito interessante que, assim como toda teoria da conspiração, às vezes ela muda os integrantes, às vezes elas mudam o método, mas elas trocam de forma. Então você vai ter diversos discursos que você vê hoje, o teu tio do churrasco, falando coisas muito parecidas e só trocando um elemento ou outro, né? Às vezes troca o judeu pra alguma outra minoria, né? E aí você vê que tem discursos aí muito parecidos. Mas eu vou perguntar pro Keller. Keller, você conhece os protocolos dos sábios? Conheço, cara. Conheço já há algum tempo. Inclusive, antes da gravação, eu demorei um tempinho também pra chegar, porque existe uma cópia física em minha casa, em minha residência. Tem um texto que deve ter pelo menos uns 30 anos. Acredito que ele seja de 1989, a impressão, porque chegou a ser impresso no Brasil. Tá na minha mão, nesse momento, levemente destroçado, como deveria ser. E eu peguei, inclusive, pra dar uma olhada, porque eu lembro que eu cheguei a dar uma lida nele, e quando você lê sem nenhum critério, é um texto perigoso, né? Quando você não tem um contexto, você não sabe do que se trata, ele é um texto perigoso. E eu me lembro de ter lido, ter falado, nossa, que loucura, né? E caguei, né? Deixei quieto, ficou parado dentro de casa, não me pegou, não me instigou. E aí eu peguei agora pra dar uma olhada na gráfica, né, quem foi que imprimiu e tal. Foi uma gráfica bem simples, foi aqui de São Paulo mesmo, não tem nenhum texto instrutivo falando sobre o que é. E eu posso ler pra galera só os capítulos no primeiro capítulo, quais são os temas abordados, que é só pra você sentir do que se trata. Primeiro,
O direito e o poder residem na força, a liberdade é uma ideia, o liberalismo, a autonomia, a multidão, a anarquia, a política moral, o direito do mais forte, o poder judaico-maçônico é invencível, a multidão é cega, a devassidão... E aí vai. A destruição dos privilégios de aristocracia dos cristãos. Meu Deus, cara. Tadinhos. E isso é só o primeiro capítulo. O livro deve ter, sei lá, uns 15. Deixa eu dar uma olhada quantos que vão. O último capítulo, 22, cara. 22 capítulos, 23 capítulos agora. 24. Vai até o capítulo 24, essa maravilha aqui. Cara, é de uma tristeza atroz. Parece livro de pastor daquele, como é que é? Depravação moral, homossexualismo, né? Como eles chamam, e discos voadores, né? Discos voadores, é tipo isso. Sabe o que me lembra, de verdade? A retórica e a forma de escrita, ela me lembra um pouco daqueles textos espíritas engajados no bolsonarismo, tá ligado? Sim, opa. Os magos negros, os não sei o que, Ele tem um perfil muito assim, né? Que no umbral tem algo e eu estou te revelando uma grande verdade que foi me revelada por alguém que com certeza não usava medicamentos opioides a todo momento e tal. Então é muito perigoso. E repito que é muito arriscado o texto sem critério. Uma coisa que um Mein Kampf, né? Você pega um Mein Kampf do Hitler pra ler sem critério, sem ter um texto de apoio, sem ter uma parada, você corre o risco de cair naquela retórica, né? Naquela propaganda. Então é muito perigoso. Eu sempre conheci o protocolo de ouvir falar mesmo, assim. Eu sabia que existia, sabia que era aquela maluquice. Eu acho que eu ouvi pela primeira vez na faculdade, ou com o professor citando, mas eu confesso que eu nunca fui atrás de ler, assim, aquela coisa que eu tive uma curiosidade mórbida. Eu, quando convidado aqui pro Mundo Freak, pra esse episódio, eu peguei o PDF, fui dar uma olhada, assim, naquela maluquice bizarra, mas eu fui atrás da versão em quadrinhos ali, praticamente, né, porque eu sabia que o Will Eisner tinha escrito um quadrinho que era acho que no Brasil tá publicado como Complô, e praticamente eu li o quadrinho ali, em que esse quadrinho ele é muito legal, até atropelando um pouco, porque ele conta a história da produção do Priorado. É claro, vai ter, né, várias versões ali, ele conta uma delas. E é legal porque depois ele emenda meio com a realidade, com a história do próprio Will Eisner, meio que tentando desmentir esse protocolo e vendo que é impossível, porque muita gente não conseguiu mesmo tendo tentado, assim, acho que dá pra falar um pouco depois. E eu fui caindo no buraco, assim, achei um ensaio do Humberto Eco falando sobre ali o protocolo e, cara, eu achei um tema fascinante e assim, o Keller falou, né, que é um texto muito perigoso e realmente é, porque quando a gente estuda a história, a figura do judeu como, né, um grupo odiado é extremamente comum, assim, e de repente não é um texto que legitima esse ódio e cria toda uma motivação. Faz muito sentido. Para as pessoas, é claro que querem acreditar nisso. Então, acho que por isso ele realmente é um texto muito perigoso, assim, porque a galera quer acreditar naquilo e vai acreditar, assim. Por isso, realmente, que precisa de uma mediação, assim. Texto importante, mas complicado. Eu acho que você fala um negócio muito acertado, porque justamente ele é um motor de algo que já existe, né? Ele dá sentido a um ódio que é por natureza sem sentido, né? Ele encaixa muito bem como uma engrenagem de um sistema que ele já tá completamente montado, né? E aí quando você tem essa última engrenagem, você tem, beleza, agora faz sentido eu ter esse ódio contra esse grupo, esse povo, essa etnia, né? E dá pra falar, acho que aqui, Tupá, você é a pessoa mais indicada dentro da equipe do Mundo Freak pra falar sobre isso, né? Porque você acompanha a história desde os hebreus, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, antissemitismo, a gente pensa em nazismo. Porque tem um magnetismo nessa ideia, porque parece que o nazismo foi um movimento hiperisolado que nunca aconteceu antes e nunca há de acontecer de novo. Sendo que, na verdade, ele foi um pico de algo que tá sempre acontecendo na humanidade, né? Que é quando a gente dá poder pra pessoas que têm muito ódio e você tem muitas outras pessoas que vão caminhando nesse processo, né? E que os judeus, eles sempre foram odiados na Europa, né? Não à toa, a gente tem esse ápice aí na Segunda Guerra Mundial. Eu também conheci mais na universidade, não foi uma coisa que eu tive contato antes. E mesmo esquema do Guilherme, assim, tipo, eu conheci e falei, ok, não quero mexer nisso daí, deixa esse negócio lá longe, faço zero questão. Eu estudei muito mais sobre os protocolos do que os protocolos em si. E daí, claro, conforme eu fui entrando mais na coisa de estudar judaísmo e judaísmo na antiguidade, eu acabei tendo mais contato. Claro que assim, né, já deixar o disclaimer aqui, embora eu trabalhe com judaísmo na antiguidade, minha especialidade é antiguidade e não contemporâneo,
Então, né, correções são bem-vindas também, como sempre são. Mas essa questão do ódio aos judeus que vai sendo construído na Europa ao longo de muitos anos, é isso. Realmente tem uma construção que remonta até antes da Idade Média, que vai ter uma tendência a se culpar os judeus por absolutamente qualquer coisa errada que dá em algum lugar. E isso é uma tendência antiga e consistente. Se alguém quiser, tem um livro do Carlo Ginzburg chamado História Noturna, que não fala exatamente... O ponto do livro não é falar sobre a perseguição aos judeus, mas ele traz vários momentos durante o ano 1100, 1200, em que a gente tem documentos que basicamente, toda vez que, sei lá, tem uma doença na cidade, se culpam os judeus da cidade. Porque os judeus estariam envenenando a água, ou porque os judeus estariam fazendo alguma coisa. Essa construção antissemita, ela é muito, muito antiga. E ela vem muito do cristianismo. Então, muitas das falas, inclusive, que parecem super inocentes, que os cristãos ainda repetem, são falas profundamente antissemíticas. Inclusive, essa ideia, quer ver duas ideias fortes antissemitas e que a gente tende a não pensar. Uma é a ideia de que Jesus foi morto pelos judeus, que é uma ideia que vai ser, eu vou usar um termo de jovem, vai ser macetada na cabeça de todo mundo, como uma ideia comum, assim, né? Quando, na verdade, a gente tem um processo muito mais complexo da morte de Jesus, se é que existiu um Jesus, mas isso é outro debate. Provavelmente existiu, tá, gente? Vocês não precisam ficar agoniados, não. Mas, além disso, uma outra questão, quer ver, aquela passagem que é muito famosa de se falar dos mercadores, que Jesus bateu nos mercadores do templo. E daí, o que tá no meio disso? É dizer que os judeus... Porque quem são os mercadores do templo? São judeus. Então é dizer que Jesus estaria contra os judeus, porque os judeus estariam ligados a dinheiro e seriam pessoas que praticariam usura e que teriam, né, que seriam banqueiros. E isso são ideias, gente, que a gente tá falando de 2000 anos atrás. Então tem mais de 2000 anos de construção. Calma aí. Por algum motivo, a Bíblia dessa galera censurou a parte que Jesus não era cristão, era judeu, por acaso? Né? Mas essa visão e falar que Jesus, reforçar que Jesus é judeu, é uma coisa relativamente recente, assim. Por muito tempo você não tinha isso sendo muito colocado. Então é doido mesmo, porque isso é uma dissociação profunda e uma construção de mais de 2000 anos de que tudo de errado no mundo, a culpa é dos judeus. Uma construção, claro, cristã, né? Então a gente fala muito da Europa, mas a gente tem que, mais do que falar de Europa, a gente tem que colocar uma questão bem cristã mesmo. O cristianismo tem uma força antissemita muito, muito grande e que vai acabar resultando nesses protocolos, né? Esses protocolos, eles são uma expressão de uma coisa que vinha sendo construída há muito tempo. E se eles não tivessem tão entranhados, se essa construção não tivesse tão entranhada na nossa mente, na nossa sociedade, eles não tinham sido tão importantes e passado tanto por aí, né? A gente fala, assim, do nazismo e a gente, desse momento de ódio aos judeus, mas é o que eu disse, assim, é tão doido que existia um termo pra quando uma cidade simplesmente decidia linchar e matar os judeus, né? Tipo, especialmente século XVIII e XIX, chama pogrom. Então, pogrom é um termo específico para quando as pessoas iam lá e matavam os judeus da sua cidade. Imagina quão doido é você ter um termo para o dia em que você sai para matar uma população específica na cidade. Doideira demais, né? É muito forte. Eu sinto que, às vezes, no Brasil, a gente perde um pouco essa perspectiva, e não que o Brasil também tem muito antissemitismo, né, até por ser, né, uma tradição católica e tal, mas a gente perde um pouco, às vezes, essas coisas, porque a gente tem várias outras minorias que a gente oprime também no Brasil. Sim. E daí, às vezes, parece que os judeus não passam por todos esses problemas, mas passam, né, até hoje, essas coisas dos protocolos são repetidas, e esses estereótipos mesmo, né, porque, não, o cara desonesto, o cara que quer dinheiro, o cara que... E essa grande conspiração, que a parte da conspiração a gente vai chegar. Enfim. A gente tem um termo pra isso, né? Que acho que exemplifica isso, né? O termo judiar, né? Você fazer mal a uma pessoa, né? E vem desse aspecto, né? E é importante a gente deixar bem claro, gente. Quando a gente tá falando sobre judaísmo, né? A gente não tá falando apenas de uma religião. A gente tá falando sobre um grupo étnico, né? Um grupo étnico, cultural e religioso, né? Então, você mescla aí, né? Vários tipos de minorias específicas, né? Não é só alguém com uma religião diferente da minha. Que, naturalmente, né? Tem o racismo religioso, né? Você tem um monte de formas de você ver encarar a religião do outro como um problema, né? Mas a gente não tá falando só disso, né? A gente tá falando realmente como a gente tá vendo um grupo isolado
que vai ser colocado na mira, né? Da tipo assim, ó, é aquele grupo, né, específico. A gente não sabe o que acontece. Eu não sei se é do Ginsburg, mas tem aqueles textos, por exemplo, né, que falava que os rabinos se concentravam dentro das sinagogas para fazer rituais satânicos, né, durante a Idade Média, né? Tinha muito disso, né? Então fica aí, acho que um preâmbulo bem interessante pra gente voltar a falar disso. E é interessante porque a gente tá lidando aí com uma Europa super antissemita, né? Como a gente tava falando dos pogroms, etc e tal, né? E aí a coisa vai começar a esquentar no século XX, né? Né, Keller? Sim, vai. Deixa eu puxar uma parada assim, que enquanto a gente tava conversando aqui, a Tupá tava fazendo essa introdução belíssima, falando sobre como é terrível, né, essa perseguição aos judeus, e isso reflete muito na construção do material, né, do protocolo. Isso aqui é uma peça de propaganda. Mais do que uma peça de propaganda, ela é talvez uma das primeiras grandes peças de propagandas, patrocinada provavelmente por um Estado nacional, né? Há indícios de que quem construiu a primeira versão do protocolo dos sábios de Sião, o priorado, né? Protocolo do priorado dos sábios de Sião e por aí vai, teria sido a Okhrana, né? Que é a polícia secreta do Tsar na Rússia no início do século XX. 1903, acho que é a primeira publicação documentada. Mas isso também foi espalhado de várias formas, porque ele nada mais é do que um compilado das várias narrativas, histórias e pirações que a galera fazia. Há pouca diferença, por exemplo, desse material aqui para um desses livros pirados de Olavo de Carvalho da vida, tá ligado? Que você amarra um monte de loucura e tenta dar uma narrativa central. Um sentido, né? É, um sentido central. Então é muito parecido. Enquanto a Tupá tava falando aqui, eu aproveitei para dar uma pesquisada para ver como é que foi que isso chegou no Brasil. E a minha tradução provavelmente foi feita por um maluco. E aqui é o detalhe, acho que para você entender que quando a gente fala da crueldade desse material, é porque ela estava sendo comandada por pessoas de renome, destaque e associado a estados nacionais mesmo. A primeira versão no Brasil foi publicada pelo Gustavo Barroso, que era advogado, político, folclorista, presidente da Academia Brasileira de Letras e foi membro do movimento da Ação Integralista no Brasil. Ele que fez a primeira tradução em português. Que é o movimento fascista brasileiro, né? É o movimento fascista brasileiro, que deve ser lembrado sempre na Revoada das Galinhas Verdes, que é quando eles tocaram pra correr. Os anarquistas e mais uma porrada de trabalhador com socialista tocaram pra correr essa galera da Sé, né? Então, assim, é só pra mostrar que é um grupo étnico, né? Que a gente tá falando dos judeus. E, de novo, você pode ter críticas, muitas vezes, mas a gente precisa entender essas críticas. Tem muita gente que tem críticas, por exemplo, a Israel enquanto Estado, né? Ok, toda crítica é válida, não tem problema. Mas uma coisa é você ter uma crítica a Israel enquanto Estado, outra coisa é você falar de uma etnia específica, outra coisa é você falar sobre a religião, outra coisa é você falar sobre o legado histórico, sacou? Então é difícil, às vezes, você separar isso tudo, eu entendo, porque é complexo. Sim. Mas é um fato importante, porque é nessa confusão, é nesse ruído que cresce as teorias conspiratórias, que cresce essas ideias ridículas, que cresce a perseguição, que cresce esses diversos materiais, né? Isso acho que é um fato importante. Mas só pra constar, novamente, repetindo até pra galera poder sacar, o protocolo, esse material, ele é um texto antissemita que fala o quê? Que é um grupo de judeus com muita grana, e eles deixam entender que são famílias de judeus ricas desde sempre, desde a Idade Média, que estão cooperando para controlar o planeta Terra, e eles querem a dominação mundial através da destruição do Ocidente, da ideia de Ocidente, do cristianismo ocidental. Olha, percebe como vários fios dessa teoria existem hoje ainda e participaram do momento de loucura e viagem lisérgica bad vibe que foi o Brasil em alguns anos aí, e ainda estamos imersos nisso, que foi construído provavelmente pela polícia secreta do Estado tsarista, né, que a gente falou, a Ucrânia, com cópias, pegando várias ideias e plagiando uma porrada de texto satírico, plagiando um monte de coisa do século XIX que você tinha, para construir essa peça de propaganda que justificasse a perseguição estatal direta a essa minoria. Então, assim, ela é uma peça de propaganda, ela é uma peça de narrativa, ela é uma versão dos gabinetes do ódio que a gente tem visto ultimamente, da Cambridge Analytica, sabe? Para manipular uma opinião pública, para ter um determinado material. E a ideia é construir a narrativa de o que é o protocolo dos sábios. É um manual secreto, escrito e copiado e impresso em muitas cópias,
mas secreto, que pertenceria só à elite judaica, onde eles iam seguir tintim por tintim isso, quais são os próximos passos e as coisas sobre onde eles querem alicerçar suas ideias para a destruição desse mundo ocidental. Reitero que esse material secreto foi impresso e copiado e lançado para todos os países que tinham acesso a uma prensa de Gutenberg, tá ligado? Você já tinha acesso a uma coisa assim. É porque era secretamente espalhado em todos os lugares, entendeu? Claro, obviamente, né? É assim como a tua tia vem no Zap e fala assim, segredo, né? Não conte a ninguém, amanhã já está acontecendo, 72 horas, já estão em movimento. Tem ninguém em movimento. Mas você cria essa ideia de exclusividade, de segredo, de que eu possuo uma ideia. Eu faço parte de um grupo e eu tenho uma motivação de vida. Exato. Que só eu tô participando. Eu sou um protagonista da história, ouvinte. Porque participo desse RPG live action de arrombado. E o livro, o manual, o protocolo, ele tem uma coisa de levante, tipo assim, de venha, você é o único que pode fazer algo, tá ligado? Você é o único que pode fazer algo pra isso e venha lutar contra. E ele tem essa puxada. Então, amigão, ele ainda existe, né? Ele pode não estar o texto na íntegra, mas como eu vou falar em algum momento também, você tem ele diluído e os mecanismos por trás do funcionamento desse texto, ele tá aí, diluído em outros locais. Já que a gente falou de integralismo, o fascismo brasileiro, é bom lembrar que o integralismo é o fascismo brasileiro, e é bom lembrar que o integralismo, ou seja, o fascismo brasileiro, está nas altas cúpulas do governo e sempre esteve. E olha, aparecendo a conspiração. Parece conspiração, mas no caso, dá uma procurada depois, gente, em nomes famosos, assim, de tribunais e de outros cargos desses. Quantos integralistas, pessoas que efetivamente eram do partido integralista que estão nesses cargos? O TCU, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o Salão Nobre é nomeado em homenagem a um cara que é integralista, assim, não é uma coisa disfarçada, ele é integralista, todo mundo sabia que ele era integralista, o Alberto Hoffman, e ele, né, foi ministro do TCU e até hoje é bem visto. Então a gente, quando eu brinco, eu falo brincando que tem muito integralista nas cúpulas de governo, mas é porque eu sei de pelo menos 2, então, né? Deixa eu complementando um pouco do que o Keller falou, assim, que foi na coisa plagiada, lendo sobre isso, um troço que eu fiquei muito surpreso é que, é claro, obviamente o protocolo ele é falso, né, ele não é verdadeiro, mas ele foi provado pela primeira vez como sendo falso em 1922. Porque basicamente, né, a gente falou de ser plagiado, acho que o grande plágio no qual ele se baseia é um livro que é o Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, em que vai ter esse francês que é o Maurice Joly, que ele escreveu basicamente um livro para criticar o Napoleão III. E quando chegou, né, que ele foi encomendado ali o protocolo, ele basicamente pega e copia página a página, tanto que tem 23 capítulos do protocolo, o livro do Joly também, e chega a ser bizarro, assim, uma coisa legal desse gibi do Eisner é que ele chega a colocar as duas páginas juntas no gibi e comparar, e são coisas bizarras, como por exemplo, os dois falam de taxa de juros ali, até eles questionam, por que os judeus que mandam no mundo vão estar discutindo um troço tão banal quanto taxa de juros? E é a mesma taxa de 40%, então em 40, 60 anos não mudou, então não só é um plágio, como é um plágio que foi comprovado, assim. O que é muito interessante você pegar, porque, igual o Keller falou, ele chega no Brasil em 37, né, e faz todo sentido, fascismo, Estado Novo e tudo mais. Cara, tinha sido comprovado há muito tempo. E até a gente falou um negócio disso do WhatsApp, a gente é meio complicado, mas nesse ensaio do Humberto Eco, ele cita uma dessas ativistas, esses movimentos meio bizarros, que ela usa nos anos 80 o protocolo e ela praticamente diz: não me importa que ele tenha sido comprovado como falso, ele diz o que eu quero ouvir e aí pra mim que importa. E cara, quantas vezes a gente não viu isso num grupo do WhatsApp ou sei lá qual lugar da internet que é não sei se é verdadeiro ou falso, mas por via das dúvidas eu tô repassando, né? Eu acho que é bem isso que o Keller falou, nem todo mundo lê o protocolo, mas você lê um trecho, ele vai sendo repassado e diluído nesse ódio que foi construído. Não, é aquilo, o conteúdo meio que tanto faz, né? Aquela ali serve como peça pra legitimar a sua posição ideológica, independente do que seja. Você não vai arredar pé dali. Não importa se é falso ou verdadeiro, né? É até mesmo uma frase que eu escuto muito hoje em dia, né? Do política é sobre afeto, né? É sobre as pessoas que estão ao seu lado, né? Então, se você tá num grupo, significa que, assim, não necessariamente você precisa seguir essa lógica, né? Mas pra muitas pessoas se eu tô num grupo, eu preciso ser contra o outro, né? Eu preciso seguir a maneira como essas pessoas estão pensando, porque senão eu não sou mais aceito. E as pessoas tomam essas decisões de maneira até às vezes não conscientemente. É confortável você fazer parte de um grupo, é confortável você ter um inimigo em comum, é confortável você ter essa lógica de
somos pequenos frente a uma grande verdade universal, né? Que não quer deixar a gente, né? Mesmo sendo completamente falso, né? Mesmo sendo, né, um bando de velho branco frustrado, né? Que tiveram todas as oportunidades da vida, né? Claro, não dá pra falar sobre todo mundo. Tem gente que, né, pode ter sofrido bastante aí, mas que justifica se foda-se, vou passar por cima de todo mundo como um trator, né? E isso é muito complicado. Fora que eu acho que, até pra complementar, tem um detalhe que torna ele tão sedutor, que as pessoas querem desesperadamente alguma coisa que comprove as crenças dela. Não tanto sendo assunto, mas teve um troço bizarro, né? Produzindo conteúdo na internet. Acho que o Mundo Freak fez um podcast sobre esse tema maravilhoso que é Ratanabá. E, cara, o que tem a ver? Quando eu tava fazendo vídeo sobre isso, pra uma galera, de repente, legitimou o interesse internacional na Amazônia. Porque para as pessoas, de repente, é mais fácil acreditar numa cidade de ouro maciça escondida do que as árvores são importantes e cortar elas é ruim, assim. Então as pessoas só querem que legitimem o que elas acreditam. Isso é muito do quesito da identidade, né? Que a gente já tava conversando sobre. E também bate com o rolê de identidade. Por exemplo, qualquer briga, sei lá, Marvel versus DC, você entendeu? Foda-se. Sabe o que muda se você é fã da Marvel versus da DC? Absolutamente porra nenhuma. Mas isso defende uma postura, uma identidade, um grupo. E há um problema muito sério quanto a isso, cara. É uma discussão que eu já tive em sala esses dias, inclusive, que a gente tá cada dia mais caminhando, né? Foi uma discussão numa aula de filosofia, então ela é uma piração, né? Que a gente tá caminhando pra essa construção de que a minha identidade depende de diversas coisas. Então não é quem eu sou, não é o que eu faço, não é o que eu gosto, não é pra onde eu vou, não é o que eu quero, não é meus afetos, nada disso. É, sei lá, é eu ter gastado 40 mil no meu dente e ter uma Ferrari, sacou? É isso que é a minha identidade, é isso que define a identidade. Então vai ser definido por aquilo que você atua, como você age. E você se apega àquilo fortemente quando você confunde isso com você. Porque se você perder isso, o que sobra? Se o tio do Zap perder o Zap dele, o acesso confidencial que ele tem às verdades universais, vai sobrar o quê? Um tio frustrado com alguma coisa, porque se você é um ser humano e já passou dos 35, você já tá frustrado pra caralho. Se você chegou nos 40 ou nos 50, que é a idade da tia, e a idade média de 60 anos, que é a idade do 8 de janeiro, né? Do evento do 8 de janeiro, você tá frustrado com uma porrada de coisa. E quem não tá, né? Então isso, você se apega, né? Você se apega a isso. É triste. Não, isso é triste. Quando não é perigoso, é triste. É triste e é confortável, né? Ter um inimigo, ter uma coisa que explica, né? Tipo, não, mas é a Cidade Dourada, é isso que explica. É muito mais fácil do que entender a árvore, a outra coisa, o rio, etc. Você não tem que entender várias coisas. Você tem uma coisa só, você tem um inimigo. E vocês estão sendo até bonzinhos, porque antes fosse um Eldorado. Ratanabá é uma cidade que foi construída com mais de 100 milhões de anos. Não, é loucura. É um negócio assim que você não tinha árvore. Era uma raça alienígena que fez uma cidade. É um negócio que a pessoa para pra pensar um minuto, ela jogar no Google. O que tinha 120, 150 milhões de anos aí? É um número aleatório. É alguém que falou, quanto tempo que é? 1 milhão é bastante, então é 100 milhões, que é muitos milhões, tá ligado? É um número aleatório. É alguém que levanta criança. Você é bobo 2 vezes, você é bobo 100 vezes, você é bobo 100 milhões de vezes. Então, e ganha quem fala o número mais alto. É isso, cara. É bizarro, isso não faz sentido, que até disso de 100 milhões de anos não faz sentido nenhum, que acho que até quando a Tupá tava falando, eu lembrei da história do judeu errante. Ah, é maravilhoso. O judeu errante, né, seria esse judeu que acho que ele cuspiu em Jesus ali na Via Sacra, e por isso ele, toda sexta-feira santa, ele vaga pelo mundo sofrendo arrependido. Só que um tempo depois eu fui pesquisar de onde que surgiu, e pelo que eu lembro, acho que a história surgiu, né, porque no século IV, em Constantinopla, tinha um cara que não acreditou na história de que Jesus ressuscitou. E aí um padre ou um papa, não me lembro, basicamente ele falou, não, é verdade a história, porque tem um judeu errante, que é um imortal de 400 anos, que contou essa história, ele tava lá. Ou seja, no judeu de 400 anos eu acredito, então a história é verdade, assim. É puxar a coisa mais antiga. O mais absurdo faz sentido. Inclusive, ele tem nome. Ahasveros é o nome do judeu errante. Que é um personagem cristão. Ele tá presente no Sandman, né? Sim. Sim. Não necessariamente ele como... Não sei se tem ele como judeu errante, né? Vocês acham que o Sandman é ele? Então, acham que o Sandman é ele, né? Junto com aquele cara que é imortal, né? Eles falam, não, você é o tal judeu errante que está fazendo contrato com o diabo, né? É bem isso aí mesmo. Ah, é verdade, o Rob Gadlin é ele, o Sandman é o diabo. Isso. E o Alan Moore também recupera ele em um determinado momento, né? Recupera a figura dele em algum momento também, tentando fazer uma revitalização de figuras folclóricas, né? Em alguns textos. Então é pra mostrar que são personagens que estão imersos dentro da cultura europeia no geral, sabe? Assim, você vai ouvir isso em algum momento. É um senso comum, né? Tanto é que aparece no Sandman como, sei lá, como aparece uma fada, como aparece Oberon e Titânia.
Aparece o Oberon e Titânia no Sandman sem contexto. Por quê? Porque uma criança na Inglaterra, que foi onde saiu o quadrinho pela primeira vez, leu O Sonho de uma Noite de Verão, entendeu? É isso. A gente não teve acesso, mas com certeza uma galera leu. Então a mesma coisa, você deve ter ouvido sobre o judeu errante em algum momento, dentro de um contexto cristão. Lembrando, a gente chama judeu errante, mas ele é uma figura mitológica do cristianismo. Porque é o cristianismo que está olhando de maneira pejorativa o judaísmo para se dizer o herdeiro de uma verdade universal, olhar o judaísmo como uma religião incompleta, que não veio um Messias, né? Lembrar que eles estão falando, não, vocês são uma religião menor e incompleta, vocês ainda estão esperando a vinda né? Vocês não reconhecem, para dizer que ele superou, né, a religião judaica, o que é de uma escrotidão sem tamanho. Então, toda religião por si só, ela já é suficiente, né? É interessante, citando novamente o Alan Moore, né? Tem uma fala que eu nunca esqueci, eu sempre cito ela em podcasts como esse, que a gente tá puto da cara, que é uma frase do documentário, e esse documentário de verdade, tá? Não sou eu tirando sarro, que é um filme de ficção, que é um documentário. Esse é um documentário de verdade, que é o Mindscape of Alan Moore, né? Em que ele fala que ele foi contratado pra escrever um quadrinho sobre grandes conspirações, né? Tipo, inventar alguma coisa e tal. O Alan Moore, né? Um quadrinista bastante famoso, né? Responsável pelo Watchmen, né? Responsável pela Piada Mortal, né? Os maiores quadrinhos aí da existência, chupa Grant Morrison, e que ele tem uma frase muito marcante, que me marcou muito, assim, que ele falou, cara, eu estudei tudo. Ele estudou tudo mesmo. Pra quem já pegou qualquer roteiro do Alan Moore que ele deu pra qualquer infeliz quadrinista que teve a coragem de tentar desenhar um quadrinho do Alan Moore, né? Você vê que os roteiros do Alan Moore é um negócio extremamente complexo e detalhado e aprofundado. E o Alan Moore recebeu essa missão de fazer um quadrinho sobre grandes conspirações, né? Ele já tinha feito alguma coisa assim parecida com o do diabo lá, que é da maçonaria. Do inferno. O do inferno, por exemplo, né? Que ele fala sobre a maçonaria, cultuar um diabo, etc e tal. Ele falou, cara, faz aí um quadrinho sobre conspiração. Aí ele estudou, e ele se deparou com uma grande verdade, que é o seguinte, gente, não tem absolutamente ninguém no controle, e essa é a parte mais assustadora. A gente tá na porra de uma pedra desgovernada no meio do espaço, e ninguém tá no controle. A gente é aquele filme lá do Keanu Reeves, com a Sandra Bullock dentro do ônibus que não pode frear, é a gente. Não tem ninguém no controle. Sem o Keanu Reeves e sem a Sandra Bullock. Exatamente. Não tem ninguém pra salvar a gente no nosso ônibus desgovernado. Não tem ninguém pra salvar a gente. E a bomba somos nós. Então, tipo assim, gente, por mais que... É um negócio que, pô, a gente gosta pra caramba de, pô, tentar flertar. É claro, você pode falar, pô, existem... o mundo é guiado por pequenos grupos, né? Claro, óbvio, pessoas que têm dinheiro. Mas até esses são pequenos grupos que querem guiar. E eles conseguem zonas de influência e áreas de influência. Mas eles não conseguem guiar. Exato. Né? Tá aí as comprovações. Tipo o próprio Elon Musk. Que, meu Deus, ele vai nos guiar pra fora do país. Não, ele se tornou o cara que mais perdeu dinheiro na face da Terra. Na história da humanidade. É isso. Esse é o legado que ele vai deixar. Porque o mundo é assim, o mundo é complexo. E quanto mais a gente tenta achar que é uma coisa fácil de se entender, não. É fácil, é preto no branco, é assim. Tem os bonzinhos, os mauzinhos e estamos aqui. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. E é bom a gente ficar bem esperto com relação a isso. Porque vender o discurso instrumentalizando o pavor que as pessoas têm do futuro e das incertezas, o que é totalmente legítimo, né? Você lê no jornal que a crise tá vindo aí, uma crise econômica, né? Uma crise social, né? Um grupo armado de qualquer espécie. Poxa, a gente fica com medo do que tem por aí, né? Daquela curva ali na frente, né? Mas a gente tem que entender que existem, de fato, grupos que estão aí para explorar esse nosso medo, né? E eles não vão controlar o mundo, mas eles vão controlar quem tá suscetível a isso de alguma forma, né? E aí você vai ter aí, né, pessoas fáceis, um exército fácil que tá disposto a fazer qualquer coisa contra esse mal maior que existe por aí, né? Então, vamos sair, quebrar tudo, matar quem for que tiver que matar, porque existe esses reptilianos aí por trás do governo, né? Então, é muito complexo isso mesmo. E eu acho que uma coisa que, né, os protocolos fazem, pra mim é uma das partes mais... que eu vejo repetida muito e pra mim é uma das partes mais falhas, é justamente isso. É imaginar, igual tem nos filmes, gente, de vilão, que tem uma liga dos super vilões e eles se encontram numa sala meio escura, numa mesa, pra tramar o destino da humanidade. Porque é isso que os protocolos falam que tá acontecendo. Que os judeus teriam uma sala secreta onde os sábios de Sião, que seriam esses idosos, que se reuniriam e tramariam o futuro da humanidade. E daí você para pra pensar, é sério, você já reuniu, assim, tipo,
10 pessoas numa sala tentando tramar uma coisa só? Não dá pra juntar um grupo de RPG, porra. Não dá. Não. Pessoas normais. Não dá. Não dá. Mas eu já ouvi de muitas outras fontes as pessoas falando, tipo, não, porque os bilionários se encontram. E a questão é mais complexa. É claro que os bilionários tendem a agir, né? O Elon Musk, eles não têm. Vocês não lembram que saiu um tempo atrás que eles estão planejando que o Elon Musk fica tendo filho porque ele acha que a genética dele é superior? E daí eles querem repovoar a Terra. Não, calma aí, isso é verdade ou é de sacanagem? Não, é verdade. É verdade. Não, ele acha isso mesmo? Isso. Porra, mas aí é foda, né? Cara, essa é uma outra teoria da conspiração maravilhosa. Porque, assim, aparentemente, tem tudo a ver com uma... E nem é uma teoria da conspiração. Mas tem a ver com uma secretária dele que teve filho. E daí parece que a galera conseguiu descobrir um grupo de ricaços, assim, de bilionários, que tá se esforçando pra ter mais filho e coisa porque eles acham que a genética deles é superior e que, eventualmente, eles vão precisar repovoar o mundo. Eu não consigo levar a sério. Com a genética de bilionário, que aparentemente é melhor. Você nunca leu o livro DNA Milionário, Tupá? Olha aí, ó. Tá aí, deve ser isso aí que eles estão falando aí. E daí, assim, né? Tudo bem, tem até esse grupo. Mas assim, gente, vocês não acham que esse grupo aí consegue controlar todas as coisas? Não existe como você controlar todos os países, né? A ideia de ter uma super conspiração que controla todos os países, é por causa disso, dá um inimigo, igual no filme de super-herói, a gente vai lá, a gente destrói esse inimigo e fica tudo bem, só que não vai ficar tudo bem. Um pouco é um programa muito niilista, né, a gente tá indo pra um caminho maravilhoso, pra deixar todo mundo animado, mas é só porque eu já vi essa retórica, eu já vi muito, né, se você para pra pensar que não tem como você ter um grupo de pessoas que se reúne regularmente para tramar os destinos do mundo, isso não tem como acontecer em escala global, pronto, já não tem como ter os protocolos, já não funciona. Vamos falar um pouquinho do século XX, para ver um pouquinho dessa construção, porque a gente tem aí em 1903 o jornal O Znamia, ou seja, a bandeira, né, em que ele publica de maneira seriada os protocolos de Sábio de Sião. A gente tá falando aí antes da Revolução Russa, né? A gente tá falando aí sobre o Czar. Lembra do filme Anastácia, gente? É isso aí, era o Czar lá. Czar bonzinho, né, tadinho dos czares, né? Por sinal, filme de propaganda anticomunista, maldito. Eu lembro daquele começo, o Lenin, né, no castelo apodrecido, e o Lenin, maldita, temos que achar a Anastácia. Fico, cara. Isso! Não, isso é o Rasputin, cara. E é muito louco que eles, inclusive, reviveram o Rasputin pra isso, né? Mas aí a gente tem essa publicação, né? Esses textos de 24 capítulos e tal. E aí a gente tem a Revolução Russa de 1917. Pra quem não tá muito bobo aí na história toda, a gente tá falando nesse período pós-Primeira Guerra, né? Acho que 1917 é o finalzinho da Primeira Guerra, onde já tinha acabado, né? Quando é que acaba? Tem 3 professores de história aqui, vai tomar no cu, eu sou que tô falando dessa porra. 1917 acabou a Primeira Guerra, né? Oficialmente 18, né? Mas a Revolução Russa acontece enquanto a Primeira Guerra tá pegando, né? Isso, né? Isso. 17, Revolução Russa, 18, acaba a Primeira Guerra. Perfeito. Não, é que a ideia geral é que com a Revolução, né? Você vai ter os inimigos políticos, né? Fugindo da Rússia e levando os protocolos meio que como, galera, deu merda aqui, né? E acho que é interessante que quando tu estuda século XX, você vê exatamente onde nasce a porra dos discursos, né? O judeu, ele virou esquerdista, né? Ele virou comunista, né? Porque Marx era de ascendência judaica, né? Então você tinha essa parada de que, olha só, esse negócio de judeu. Até a psicanálise, você tinha uma ideia de que ele era algo de judeu em determinado momento, porque o Freud tinha ascendência judaica, né? Então você tinha essa parada de, não, a psicologia é um conceito, né? Até tem... mas não, vai ter o Jung que tá salvando aquilo porque ele é germânico, né? Tem essa ideia. Então tinha todas essas narrativas, elas estavam ali, né? Em discussão. Então, a ideia geral é que, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, né, você tinha todos esses temas que estavam em voga, né? Então você tinha, por exemplo, aquelas ideias conspiratórias que já flutuavam, até mesmo independente do priorado, né? Então a gente tem frases como os judeus sempre estão tramando, né? Os judeus por toda parte, os judeus estão por trás de todas as instituições, né? Obedecem a uma autoridade central, os obscuros anciões. Os judeus estão perto do sucesso. Então tá sempre ligado a esse tipo de coisa, né? Acho que é importante lembrar também que outra questão, André, que faz
associação de judeus com o esquerdismo, essas ideias todas, é porque no início da Revolução da União Soviética, né, você tinha toda essa perseguição ainda a judeus, porque era uma herança da Rússia czarista, né, que se herdou aquilo e deu continuidade até um determinado momento. Teve uma rede de propaganda ainda. Foi só um tempo depois que você teve uma restauração, entre aspas, né, quando você trabalha pós-revolução com a questão dos judeus, onde você tem uma galera que se opunha a toda essa perseguição que estava acontecendo e vai coincidir mais ou menos com o levante na Europa, né, dos judeus buscando mais direitos, buscando espaços. Então vai bater com isso. E todas as restrições que eram colocadas com as zonas de assentamento, onde o judeu podia morar, essas coisas todas, elas caem em determinado momento na União Soviética antes de cair em outros países. Então você tem essas associações, né, de que olha lá o judeu tem espaço, né, olha lá o que eles estão fazendo. Então eles têm um cunho judaico. É uma das coisas que vai associar. Acho que até entrando pra complementar essa coisa do século XX, assim, né, faz muito sentido ele se propagar tanto nesse período pós-Revolução Russa, pós-Primeira Guerra, porque é um período de enorme crise na Europa, né, uma crise financeira. E aí sempre fica aquela coisa que cara, se a Europa é tão superior assim e tem décadas, séculos de discurso de superioridade europeia, como que vocês são um bando de fudido que estão numa crise que não tem dinheiro? Aí a resposta é simples, é culpa do judeu. E quando aparece o protocolo, legitima mais isso ainda, né, pra eles falarem, não, a gente não tá assim pondo essa culpa, é por causa do judeu que tá tramando e tem toda essa inteligência por trás, conduzindo tudo. Inclusive, nesse momento que o Guilherme tá puxando, é quando você tem uma recuperação do protocolo, que é durante o regime nazi-fascista, né? Porque o que acontece? Quando a Alemanha perde a Primeira Guerra, ela perde desistindo, né? Indo lá, abrindo mão, falando, não, vamos resolver e tal, numa esperança de que você ia resolver a Primeira Guerra mais ou menos para como tá, né? Para o jogo como tá, quem ganhou, ganhou, o que ganhou tá aí, e vão dar um empate. E aí, quando chegou o momento, a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes, que é um tratado humilhante, com a França querendo arrancar mais e, né, fazendo sangrar a Alemanha. Era um tratado bem humilhante e tinha, pros alemães em geral, a ideia de que, olha só, acabou a guerra, mas nunca nenhum território alemão foi invadido. Pelo contrário, a Alemanha abriu mão da guerra enquanto ela estava expandindo. Todos os cálculos de guerra diziam que era insustentável a longo prazo, né, essa situação de guerra, porque só tinha sobrado a Alemanha, né? Todo o resto tinha caído, saído, se retirado e por aí vai. Então, tinha essa ideia de que, olha só, por que a Alemanha desistiu de ganhar a guerra ao invés de ter perdido? Tinha essa leitura na Primeira Guerra Mundial. E a culpa teria sido a dos banqueiros, que olha só, eles não quiseram financiar a guerra, não quiseram manter. Quem era o banqueiro? Quem era o banqueiro era o judeu, era o banqueiro. Então isso foi muito utilizado como narrativa pelo Partido Nazista e recuperando assim, piorado, dizendo assim, olha o que a gente tem que estar fazendo aqui. Nós temos que tratar judeu assim, tirar os direitos civis e por aí vai, através desse papel, desse manual tá mostrando isso, né? A história mostrou que eles não são confiáveis. E aí você tem toda aquela imagética da propaganda judia do judeu como rato, né? O nariz adunco de bruxa, avarento com ouro, né? O duendezinho do Harry Potter, né, senhorita J.K., né? Exatamente, dona J.K. A transfóbica J.K. Rowling. Que é muito mais que transfóbica, né? Tá ficando muito claro ao longo do tempo. Pois é. Estamos descobrindo cada vez mais, né? É que ela é multiclasse. Multiclasse é foda. E é foda porque, até mesmo isso vai ser base, muitas vezes, dessa confusão, porque o nazismo é muito dúbio com várias coisas, né? Então, por exemplo, eles não gostam dos banqueiros, então fala, então eles são anticapitalistas, mas não, é porque na cabeça deles, eles estavam sob tutela do capitalismo judaico, que foi responsável pela crise de 29, foi responsável pela perda da guerra, né? Porque existia o capitalismo bacana, né? Aí as pessoas confundem porque não é um discurso é um discurso complexo de você tentar entender se você não é um europeu médio da década de 20, 30, né? E aí confunde, então quer dizer que eles eram comunistas, né? Eles eram, né, Partido Nacional Socialista, né? Exatamente, como se, né, a gente tem aqui o PL, né? Como, né, nomes de partido não significam nada, gente, pelo amor de Deus. Mas vambora. E parecido com, querendo ou não, né, essa ideia de você só associar o nome do partido ou da onde que foi, cara, tem que ir mais a fundo, né? Se pra eles fazia sentido naquele período do jeito que tava a coisa. É igual hoje, vocês já viram que tem uma galera que é pró-Israel, mas antissemita? É complexo pra caralho. E é isso. A galera reproduz todo o antissemitismo, mas põe a bandeira de Israel no perfil, né? Que é pra... Mas eu sou cristão. E aí é associando Israel com a Israel prometida, né? Da bíblica, a Israel cristã. Sim. E é muito louco isso, né? Que o cara adora uma Israel idealizada, cristã, e caga pra pessoa real, né? Porque a escatologia é cristã pura, né?
pro Messias voltar, precisa existir uma Israel. Independente de com quem ela tá no comando, né? Precisa existir. Então tem que ser a favor, né? Não tô falando se eu sou a favor ou contra, né? Mas o discurso é esse, né? Então é muito complicado quando se daqui a 100 anos você olha pra trás e fala, pô, como é que os caras são a favor, mas são contra ao mesmo tempo? Não é que eles são a favor e são contra. É que eles são favoráveis a uma visão muito estreita e específica, né? E não dá pra você simplesmente simplificar a visão pra justificar qualquer tipo de argumento, né? O que acontece, né? Essa ideia de uma religião centralizada judaica. A gente teve, mesmo em períodos que a gente teve em Jerusalém, 2 templos, não 2 templos ao mesmo tempo, né? A gente teve o primeiro templo, que é o Templo de Salomão, não o de São Paulo, o do passado mesmo. Aí, mais pra frente, o Templo de Salomão é destruído, e daí é construído o segundo templo, e o segundo templo também é destruído, né? Destruído pelos romanos em 77. Mas mesmo no período que a gente tinha um templo central, que a gente tinha toda uma questão religiosa de, tipo, o sacrifício tem que ser feito no templo e tal, ainda nesse período, a maior parte dos pesquisadores concorda que você não tinha um judaísmo centralizado, até porque na antiguidade a ideia de um judaísmo centralizado não tinha. É nenhuma religião centralizada no sentido que a gente conhece hoje, né? Então você tinha o que a gente chama de judaísmos. E a partir do momento que o templo é destruído e a gente passa a ter o judaísmo rabínico, que é um judaísmo que vai ser muito mais voltado, vai ter que ser, é uma religião que tem que se reinventar no momento em que ela perde um dos seus maiores pilares, né? Que era justamente o sacrifício no templo e tal. E o judaísmo rabínico, ele é ainda menos centralizado. E como você tem uma população que vai ficar vivendo onde dá, do jeito que dá, menos centralizado ainda, né? Então o que você tem uma centralização maior é o cristianismo. Foi pioneirismo, né, do cristianismo. E é uma centralização construída, é muito louco isso, porque a galera treta entre elas, tem 1000 ordens dentro do catolicismo, né, mas ele tem essa pseudo-centralização, que mesmo assim é difícil de manter. Sem contar que a gente tem daí, tipo, sei lá, a igreja da Etiópia, aí a gente tem os ortodoxos, aí a gente tem os ortodoxos de cá e de lá. Os protestantes, né, que vem disso depois. Os protestantes, e mesmo ainda dos católicos, divide, enfim, gente. Não existe uma religião centralizada. Não existe nenhum lugar super centralizado no mundo. E aí já aproveita, porque se aparecer algum otário falando de religião biônica mundial, que foi outra merda que rolou bastante, velho. Não, mano. Não dá, não é isso, não é assim que religião funciona, tá ligado? Não é assim que ser humano funciona, é outro rolê. Não pira, não. Religião biônica... Essa eu nem conheço. É do martelo biônico do Chapolin? O que é isso? Cara, isso aí era uma das loucuras do Olavo de Carvalho, que ele falava que tinha uma galera querendo criar uma religião biônica mundial, que era uma religião que ia destituir os valores cristãos. Caralho. Pra construir valores liberais, mas não liberais no sentido... né, econômica, o sentido olavista bizarro. E a ideia era construir essa religião que é super encaixável, né, pra substituir. Ela teria elementos de outras religiões. E aí depende do nível de, sei lá, seja lá o que, do cigarro e de matar urso que o louco usava. Criar a religião de Duna, né? Eles vão pegar todas as 3 maiores religiões e fazer um livro sagrado único. É, tipo isso que ele tava querendo dizer, assim, que a galera ia fazer. Só que aí depende do cigarro que ele fumou e do urso que ele matou naquela semana. Porque aí uma hora ele falava que ia puxar pra... E da Covid que ele pegou. E da Covid que ele pegou, né? Grande. Bom, é isso aí. E aí o que aconteceu é que tinha essa ideia. Aí uma hora falava que ia ser o islamismo, né? De contornos islâmicos, quando tava com esse medo do figura do Islã. Outras falavam que era um judaísmo diferente. Então você vai ter cada dia uma licergia argumentativa distinta. Judaísmo diferente, aquele que dança envolvente. Tipo isso. Que mexe com a gente. Isso aí, tá certo. Deixa eu fazer um xingamento aqui, André? Mas, vambora, isso aí, tamo no momento. É um último xingamento que eu acho que é importante, que assim... que é justamente sobre a transfóbica multiclasse contra minorias J.K. Rowling, que recentemente a gente teve o Hogwarts Legacy, né, que é um jogo que saiu e tal. E eu sei, mano, que você que tá com 30 anos hoje, você cresceu com Harry Potter. Eu sei que você tem um Estocolmo com essa parada. Tô ligado como é que é. E é muito louco, porque uma das críticas que o game teve foi de que ele tava recuperando a ideia do Priorado de Sião, que é a ideia de você ter uma revolta pra acontecer dos judeus do jogo, né, que são os gnomos, né, são os gnomos, eu acho. Em inglês são os goblins, né, que tá com o nome de goblin, que os gnomos de J.K. Rowling são o estereótipo do judeu nazista, né, como era visto pelos nazistas, segundo a retratação nazista, o que já é nojento por si só. Não que os judeus eram nazistas, né?
Só pra deixar. Apesar de ter partidários, né? Tem uma galerinha lá que penduravam... Sim. Assim, gente, nunca nenhum grupo humano existe em forma unitária. Exato. Mas assim, a figura, o judeu como retratado pelo olhar da propaganda nazista. Acho que assim fica mais claro. Então você tinha essa demonstração e ela pega todos esses tropos, né? Pra representar os gnomos do mundo dela. E toda a ideia de um gnomo que quer se revoltar e tirar aquilo e controlar o mundo bruxo, e você tem que impedir o cara, e ele tá juntando com uma elite de gnomos, sacou? Que estão há muito tempo planejando e tem uma sociedade secreta de gnomos infiltrados que vão não sei o quê. Então é uma recalchutagem desse protocolo do Sábio de Sião pra videogame. E aí logo no começo eu falei, né, que ninguém tava divulgando isso recentemente, porque senão pegava, e já me enganei, né? Então, divulgando sim. A gente tem aí no Mein Kampf, né, o Minha Luta, do Hitler. E aproveitando de xingar, acho que Hitler merece ser um pouquinho xingado aqui, mas deixa eu desmistificar um pouco. Galera, Hitler, ele era burro, tá? Ele não era um gênio do combate, um gênio, né, de grande ditador genial, né, que se não fosse por azar, né, não teria perdido a guerra. Na verdade, ele é um cara muito burro, né? Mein Kampf é um livro muito... Mediano. Não, ele era abaixo do mediano, né? Tinha erros ortográficos grosseiros, não que você errar ortograficamente significa que você seja burro ou intelectualmente, mas tipo assim, o conteúdo já era ruim, a forma era ruim, né? O cara escrevia mal pra cacete, né? Mas ele deu voz, né? A toda uma população indignada, frustrada, né? Querendo achar um culpado, né? E até ele cita no Mein Kampf, né? Até que ponto toda a existência desse povo é baseada em uma mentira constante. No momento em que esse livro se torna propriedade comum de um povo, a ameaça judaica pode ser considerada como extinta. Caraca, olha as ideias. E hoje em dia, gente, você troca judeu por qualquer coisa que você não gosta, tá? Você vê esse discurso muito, muito requentado aí, né? Enfim, né? A gente tem aí... O nazismo aconteceu, né? Isso aí. Em 1964, o Senado dos Estados Unidos, após cuidadosos estudos, divulgou um relatório intitulado Os Protocolos dos Sábios de Sião, um documento histórico fabricado, que seria aí meio que uma tentativa de ponto final para essa história toda, né? Mas é um tipo de teoria da conspiração que ela se move muito rasteiramente e que tá até hoje, né? Essa grande verdade secreta que ninguém quer que você saiba, né? Inclusive, querendo ou não, quando se fala em Estados Unidos, né, tem muito a teoria da conspiração de que os judeus estariam infiltrados nos Estados Unidos, no governo dos Estados Unidos. Então, nada do que o governo dos Estados Unidos falaria seria confiável. O que é uma teoria da conspiração dentro da teoria da conspiração, né? Então, tipo, o Senado fazer isso podia ser uma influência. Sempre tem. Quando você quer justificar uma teoria da conspiração pra justificar seu preconceito, é fácil. Você sempre acha uma desculpa, gente. É foda, né? Porque, tipo assim, não sempre a instituição está certa, tá, gente? Pelo contrário, né? A gente sempre tem que ficar com 2 pés atrás, né? Mas quando você tem um grupo de, sei lá, acadêmicos, intelectuais, né? Pessoas, de centenas e milhares de pessoas falando uma coisa, e aí você vem no seu zap uma parada que é contrária, talvez seja interessante você dar uma avaliada, né? Sobre o que tipo de coisa você tá recebendo, né? Isso é uma das coisas que eu fico muito pistola, né? Falar, cara, porque o importante é criar, pra essa galera, o importante... A gente tá numa época de disseminação da informação e da desinformação, que o importante é criar ruído. Então, por exemplo, eu, como carioca, tem uma coisa que eu não gosto é ser otário. Se alguém me engana, me manda uma parada, cara, eu nunca mais vou acreditar na pessoa, ou pelo menos eu vou falar, cara, comeu bola, tudo que aquela pessoa mandar, vou dar com 2 pés atrás. Mas a galera, ela tem uma habilidade de simplesmente ignorar as coisas que são mandadas erradas, que são claramente falsas, idiotas, em prol de uma parada, né, maior, né, que tá acontecendo e tal. Eu fico meio absurdado com isso. Mas enfim, é do jogo. Cara, só complementar que você falou de ser comprovado errado de volta pelo Congresso. De volta, você que falei várias vezes, citando esse ensaio do Humberto Eco, mas ele fala uma coisa muito legal, que é como os protocolos foram já comprovados errados, defender eles hoje em dia é a mesma coisa que defender a Terra plana depois do Galileu Galilei. Mas, olha só o que o pessoal defende hoje em dia, né? Pois é. Exatamente. Humberto Eco se revirando no túmulo nesse momento, né? Humberto Eco, a pessoa mais... que as pessoas se equivocaram com relação à sua frase, que a internet ia disseminar um bando de imbecil. Todo mundo criticou ele. E no fundo ele estava certo. Grande Humberto Eco. Eu fui um que na época tava lendo Pierre Levy, né? E eu ficava, nossa, não, olha só, Humberto Eco, que isso? Não, cara, quem lembra do Pierre Levy? O Eco tava certinho.
acho que fica um aviso que eu acho que é importante pra galera, assim, que documentos como esse, infelizmente, eles têm uma vida longa, né? São ideias que quando você coloca no mundo, há uma dificuldade muito grande pra poder retirar ela do mundo depois, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa reflexão, e aqui vale aquele mesmo princípio quando a gente fala sobre racismo em geral, que não adianta você só não ser racista. Pra poder barrar isso, você tem que literalmente ter uma postura constante de antirracismo, né? Senão não tem como, porque isso é uma praga, né? Uma coisa que se alimenta de medos primordiais, que está sendo repetido há muito tempo, que existe uma constância, que foi propagandado por estados nacionais, que foi motivo para guerra, que muito sangue foi derramado e por aí vai. Então é preciso ter uma postura ativa na hora de negar essas questões, na hora de estudar essas questões. Também não é pra negar porque o Keller falou pra negar, porque a Tupá falou, né? Porque o Guilherme, porque o Andrei falou. Pelo amor de Deus, dá uma olhada. Eu falei sim. Aí é. Tudo que eu falar é. Vê como isso não se sustenta, tá ligado? E aí você vai perceber. Mas é importante prestar essa atenção e ter uma postura ativa contra essas ideias e contra as ideias que estão análogas. Porque uma característica dessas teorias conspiratórias recentes que nós temos aqui é que elas estão se mutando para pertencer a pequenos grupos, né? Então, grupos que nunca antes foram tocados por essas ideias ridículas estão sendo tocados hoje porque tem um flavor de novidade. Você muda o nome da minoria que está sendo atingida, né? Chama lá de esquerdista, de comunista, chama lá de judeu, chama lá de feminista, chama lá do que você quiser, e você reproduz esses medos. E isso é problemático, cara, porque tem alguém que tá lucrando com isso, né? E até agora, pelo que a gente viu, é um determinado recorte de poder, é um determinado grupo, né? E não falo grupo como eles organizados, mas falo pra você não observar determinados movimentos de determinadas pessoas. Quem é que lucra com essa ideia imbecil? Essa é uma das questões que a gente precisa levantar, né? Porque tem alguém lucrando. Isso certamente. E além disso, retomar um pouquinho também uma coisa que o Keller comentou e tal. Quando a gente fala, né, para as pessoas não associarem tão fácil com o Estado de Israel, né? Entender que o antissemitismo existe e a gente está falando de uma questão muito mais complexa, que não quer dizer que ao denunciar e ao falar e ao questionar a questão do antissemitismo, a gente não necessariamente está achando bom as ações atuais do Estado de Israel, até porque, né, temos um partido fascista governando Israel, então, né, a questão ela é muito mais complexa. Então, para as pessoas não colocarem tudo, sejam os judeus ou seja qualquer outra minoria, né, não colocar tipo, não, mas eles têm, mas tem uma parte que tá no poder, ou alguém fez alguma coisa errada, logo todo mundo dessa minoria merece. Não, logo nada, né, todas as minorias têm gente legal e gente palha, é isso aí. Sim. E eu acho que é interessante a gente salientar, gente, talvez antes da gente encerrar o episódio, um pequeno exercício pra você, ouvinte, que está aí, saindo, eu quero falar de gente mais velha, mas tem nada a ver, né? Porque eu conheço muitos amigos meus, eu ali no iniciozinho dos 30 anos, que tá super reproduzindo todo o discurso que eles criticavam, que eles ouviam dos pais deles durante a adolescência. Desculpa ser eu a dizer isso, gente, mas o mundo é frustrante. Se você não nasceu herdeiro, as coisas são muito difíceis, são muito lutadas. A gente faz parte de uma geração, inclusive, que foi prometido muita coisa, em que, né, nossos pais provavelmente tinham casa, carro e filhos nos 30 anos, né? Tem pessoas com 40 que ainda não saíram da adolescência, né? Estão indo, né, ver camisa de hominho, ver filme de super-herói, não tem problema nenhum, né? Mas a gente tá lidando com uma realidade super diferente. Tá todo mundo muito frustrado, seja idoso, seja adolescente, seja pessoas mais velhas e tal. E eu acho que é muito interessante a gente fazer esse exercício de, poxa, será que eu não tô reproduzindo a porra de um discurso arrombado do caralho porque eu sou um idiota? Acho que é bom a gente fazer esse exercício de vez em quando, né? Porque tem muito dessa coisa, né? Aristóteles, tem texto de Aristóteles falando mal dos adolescentes da época dele, né? Isso sempre vai acontecer, isso não é uma nova geração que vai destruir tudo, que estão aí manipuladas. Não, vai ter a vez deles, eles vão fazer as cagadas deles, né? Acho que o importante é a gente tentar entregar um melhor mundo possível para as próximas gerações, e isso não passa por tentar barrar todo tipo de desenvolvimento, né? Que a gente tá tendo em questões tecnológicas, sociais, o que é que seja, não quer dizer que não possa ser questionado, é óbvio, né? Maneiras como coisas são feitas, acho que isso é natural, tem que ser questionado, visto da melhor maneira possível das coisas acontecerem, mas acho que é importante você não ficar exaltando que a porra do teu passado era melhor, porque claramente não eram. Pessoas morriam mais, mortalidade infantil era maior, analfabetismo era maior, pessoas não tinham acesso à informação, pessoas não tinham acesso a consumo, pessoas não tinham acesso à universidade, pessoas não tinham acesso a escolas, pessoas não tinham acesso a um monte de coisa. Se você acha que o seu passado era melhor, talvez seja porque os seus óculos estão ficando cada vez mais gastos, o que é normal com a idade, ou talvez seja porque você viveu numa bolha muito específica e que não compreende o mundo inteiro como ele o é.
né? Não que alguém vá compreender na sua totalidade, porque é impossível. Mas enfim, né? Tentar fazer um exercício e sair um pouco de fora dos seus calçados e vestir outros, né? Talvez isso ajude um pouco a evitar com que você, mais pra frente, vá começar a reproduzir esse tipo de coisa, né? É muito triste ver pessoas que, poxa, eram super pra frentex e hoje estão vestindo calçado dos seus próprios pais e aceitando, né? Quase como se o desenvolvimento... É que eu evito usar a palavra evolução e que a gente tá indo pra frente, porque a gente sabe que também existem ciclos, mas que tem gente que tá realmente querendo retroagir. Isso é muito triste mesmo. Então é isso, gente. Mais um Mundo Freak Confidencial para deixar todo mundo feliz. Todo mundo vai dormir mais com um sorriso no rosto hoje, né? Porque a humanidade está certa. Gostaria muito de agradecer a você que ficou até aqui e a essa mesa maravilhosa. Guilherme de Bristop. Acertei? Acertou. Ah! Onde é que o pessoal te encontra? Então, Andrei, agradecer de volta por ter sido convidado, é sempre um prazer, né? Tem que fingir costume com o pessoal que eu sempre ouvia, sou fã aqui, tô todo comportado, e dizer que é um tema espinhoso e peço desculpas se eu falei alguma coisa errada, sempre tenho muito medo de falar sobre isso, mas pra finalizar, não alongar mais, vocês me encontram em todas as redes sociais no @dobristop, escreve do jeito que vocês acham que vocês me acham, exceto no TikTok, que é a única que eu tenho alguma relevância de número de seguidores, que lá é Guilherme do Bristop, mais complicado ainda. Isso aí, eu vou deixar o link no post aí do episódio, tá bom, gente? Então é isso. Gostaria muito de agradecer. E aquilo. Não olhem para trás. mundofreak.com.br